Fala, é um concurseiro, tudo bom com vocês? Mais uma aula destinada à carreira policial, dessa vez, lei de abuso de autoridade, lei esta bastante cobrada nessa temática de concurso para a área policial. Então você não pode ficar de fora, vem dar uma olhada nessa aula e vamos embora. Revisar e praticar com é um concurseiro. Agora vamos iniciar aquela revisão interativa que nós aprendemos e aplicamos todo o conhecimento da lei de forma bem didática. Vem como, concurseiro? Vamos embora, vamos iniciar nosso estudo. A princípio, o primeiro flashcard nos diz assim: constitui abuso de autoridade deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, certo ou errado? Galera, está certo. Bruno, por que tu trouxe essa questão da comunicação? Porque isso aqui, ó, que está marcado em verde, ele é muitas das vezes modificado. Modificado como, Bruno? Muitas das vezes as questões trazem a visão de autoridade policial, como também o Ministério Público. Eles mudam isso aqui, ó, e coloca outro nome, beleza, galera? Então fiquem ligados nesse bizu. Como foi falado, né? Está aí sendo explícito no artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade, onde diz que deixar de injustificadamente, né, de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal é sim um crime previsto aí com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aí tem aqui, ó, alguns crimes, ou seja, algumas pautas relacionadas a essa temática do artigo 12, beleza? Isso aqui sim são pontos para a gente poder observar, mas nosso flashcard foi só relacionado a o nome em questão. Essa é a parte que vai ser trabalhada posteriormente. Então vamos embora, vamos como concurseiro que eu vou estar passando aí mais bizus para vocês. Aqui diz assim, ó, algo que é bem cobrado também nos crimes na lei de abuso de autoridade relacionada aos crimes. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e prova não configura abuso de autoridade, certo ou errado? Certíssimo. Aqui, ó, está no parágrafo 2 da Lei de Abuso de Autoridade, que diz que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Galera, o que é que eu queria passar para vocês? Eu não trouxe, certo, o artigo que coloca esse ponto. Porém, eu trouxe exatamente o que cai na prova. Bruno, como é que cai? Geralmente na prova cai que essa divergência, mesmo com divergência, na verdade, ainda vai configurar a lei de abuso de autoridade, ainda configura o fato. Beleza? Sendo que é um concurseiro passando dica para vocês e já especificando. A divergência já não configura mais aí o crime de abuso de autoridade, beleza? Anota aí esse bizu se você ainda não está com papel, caneta na mão, ou até mesmo seu tablet, vai anotando, porque isso é o que cai em prova. Algo bastante abordado na lei de abuso de autoridade são as penas restritivas de direito, como também os efeitos da condenação. As penas restritivas de direito são duas, como está sendo abordado nesse flashcard. Vale ressaltar que vai ter um próximo flashcard que iremos falar sobre os efeitos da condenação, que é um assunto que eles tentam modificar, beleza? Quando vão fazer as questões. Já aqui, ó, nesse flashcard, vamos abordar o artigo 5º, onde diz que as penas restritivas de direito são duas. Já anotem aí. A primeira é a prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, beleza? E a segunda é a suspensão do exercício do cargo, da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Isso aqui, as questões mudam muito. E outra coisa bem interessante, é com perdas de vencimentos e vantagem. Beleza, galera? Outro ponto bem interessante desse artigo 5º é que as penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma
ou cumulativamente. Beleza? Anotem essa observação aí para vocês não deixar passar nenhum detalhe. Então tá aí, ó, bem especificado de forma clara. No caso, as penas, né, restritivas de direito são exatamente essas: prestação de serviço à comunidade ou entidade pública e a suspensão do exercício do cargo, da função do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perca dos vencimentos e das vantagens. Não se esqueça disso, que é uma observação bem importante. Pronto. Aqui é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Penas restritivas de direito e efeitos da condenação. Bruno, como é que isso ocorre em prova? Geralmente eles tentam confundir, certo? O que são penas restritivas de direito com efeitos da condenação e mudam tempo e períodos. Beleza? É o que vamos observar aqui nesse exato momento. Diz assim, ó, esse flashcard. São efeitos da condenação. Beleza? A obrigação de reparar o dano, inabilidade para o exercício do cargo, mandato ou função pública no período de 1 a 6 anos. Bruno, está correto? Galera, a primeira parte está sim correta. Isso aqui está corretíssimo. São realmente efeitos da condenação. A obrigação de reparar o dano, que isso aqui é um efeito automático, beleza? A inabilidade para o exercício do cargo, mandato ou função pública. O que torna o flashcard errado é exatamente o período. O período não é de 1 a 6 anos, é de 1 a 5. Então, aqui você para observar que é as modificações que a questão ela traz. E iremos observar isso agora. Então, como está aqui bem explícito, ó, a obrigação de reparar o dano, sim, é um efeito automático da condenação. A inabilidade para o exercício do cargo, mandato ou função pública, ela não é automático. E o período é de 1 a 5 anos, não é de 1 a 6. E a perca do cargo, mandato ou função pública também não é um efeito automático. Aqui você observa que essas especificações vão também ajudar a você a matar as questões. Então, se você não está com um papel anotando essas observações, você está perdendo muita informação importante. Agora vamos dar uma paradinha, eu vou deixar um recadinho aí para vocês e logo mais iremos voltar com a continuidade da nossa aula. Queria conversar com você que está se preparando para a carreira policial. Temos um conteúdo direcionado à sua preparação com as principais leis cobradas, um conteúdo esquematizado e organizado, pronto aí para deixar você preparado para fazer uma excelente prova. Vem como concurseiro e entre em contato conosco. Lembrando que temos uma plataforma para te auxiliar nessa jornada. Grande abraço e vamos junto à sua aprovação. Agora vamos voltar com a nossa aula, já falando sobre um flashcard bem interessante que também cai em prova, porque isso aqui é exatamente o que cai. Então vamos lá a mais um flashcard. Diz assim: as penas restritivas de direito podem ser aplicadas. Eu já falei isso no flashcard anterior, lá no início, onde diz que são aplicadas de formas autônomas ou cumulativamente. Vamos lá observar? Ó, autônomas ou cumulativamente. A questão muitas das vezes diz que ela não pode ser aplicada dessa forma. Então, já vale aí outra observação para você estar anotando. Vamos embora para a nossa revisão, que aqui só é dicas de ouro do um concurseiro. Agora, eu vou passar basicamente o ouro dessa lei para vocês. Só pelo fato de eu trazer esses pontos relevantes para você estar anotando, eu já mereço aí o seu like, o seu comentário. Comente em qualquer coisa. Comente se gostou da aula. Comente o próximo tópico que iremos abordar aqui. Comente qualquer coisa. O que está achando. Mande aí para um amigo seu. E faça com que nosso canal cresça. Deixe seu like. Porque com essa ajuda é o que vai fazer nós alcançarmos ainda mais pessoas. Então, vamos embora que eu vou passar os pontos de ouro e os mais relevantes para você relacionado a essa lei. Primeiro, a ação pública
nessa lei, ela é incondicionada. Ela não é uma ação pública condicionada, ela é incondicionada. Então já anote aí que cai muito, eles tentam confundir. As penas, não a pena, certo, de reclusão. Não existe, ó, pena de reclusão. E a pena máxima é de 4 anos. Só tem pena de detenção, observando o caso de cada crime. O primeiro caso a ser observado, o prazo é de 6 meses a 2 anos mais multa. Lembrando disso aqui, ó, mais multa. Detenção também de 1 a 4 anos mais multa. Lembrando, não existe pena de reclusão. Anote isso aí. Sempre será detenção mais multa. Tá vendo aí? Não há crime culposo. Beleza? Não há crime culposo na lei de abuso de autoridade, sempre na modalidade dolosa. Também não se admite a modalidade tentada nessa lei. E, para finalizar essa questão dos pontos relevantes, diz assim: sem dolo específico, não será abuso de autoridade, portanto, atípico, ou seja, fato atípico. Agente público aposentado ou exonerado não comete abuso de autoridade. Então, o ouro, certo, dessa lei está aqui. Esses pontos importantes, relevantes, eles vão fazer com que você acerte diversas questões. Então anota isso aí, dá uma paradinha no vídeo, anota e depois já dá continuidade. Então diz assim, ó, é um ponto bem interessante também e extenso, mas vamos ler com calma. É sobre um crime que está previsto nessa lei. Submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradas de sofrimento, ou estigmatizarão a causa de abuso de autoridade. Ou seja, relacionando em outras palavras, toda essa questão do levar a sofrimento desnecessário, a sofrimento, ou essa questão da estigmatização, é uma causa de abuso de autoridade? Sim, Bruno. Sim, amigos, almos concurseiros. Essa questão é uma causa de abuso de autoridade e, se não me falha a memória, é a questão da violência institucional que está prevista na lei de abuso de autoridade. É isso mesmo, certo? É uma causa de abuso de autoridade. Diz assim, ó, o artigo 5º. Submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que leve a reviver sem necessidade aí a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Beleza? Então aqui está especificado, ó, uma violência, um crime sobre a lei de abuso de autoridade. Aí no final, é uma causa de abuso de autoridade? Pergunta, né? Sim, é uma causa de abuso de autoridade. E essa causa é exatamente a violência institucional, que, diga-se de passagem, cai bastante em provas. Agora vamos observar esse flashcard e um ponto bem interessante que fala sobre os servidores, beleza? Diz assim, ó, é sujeitativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, beleza? Servidor ou não, anote isso aí, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, está certo ou está errado? Está certíssimo. Diz assim, ó, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas,
Tá vendo aí como é a questão do servidor da administração direta ou indireta? Isso aqui está no rol da lei de abuso de autoridade, onde fala sobre os servidores que podem sim exercer esse abuso perante as demais classes, né? Ou seja, classe que eu digo é civil, pessoas, enfim. Membros do Poder Legislativo, está também nesse rol exemplificativo. Membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. E um que eu marquei, que eu já vi cair muito em questões, muitas das vezes para tentar nos confundir, são os membros dos tribunais ou conselhos de conta. Então, anotem isso aí. Quais são os servidores que podem aplicar essa questão do abuso de autoridade? Servidores públicos da questão da administração direta e indireta, servidores do poder, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do poder legislativo, membros do poder judiciário, como também do poder executivo, Ministério Público, tribunais, membros do Conselho, né, de Contas e dos tribunais. Então, isso aí está bem explícito lá na lei de abuso de autoridade. Outra dica, dê uma lida na lei, certo? Se você não a conhece. E quando você vir para cá, para esse vídeo, vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos dar continuidade. Pronto. Outro ponto que cai. E como eu já passo os bizus, né? Anote. Anote e principalmente essa primeira parte ó, do artigo 8, onde diz assim: faz coisa julgada em âmbito cívico, ou seja, civil. Bruno, por que anotar essa primeira parte? Porque eu já vi questões dizer assim: não faz coisa julgada. Beleza? Então esse primeiro ponto do artigo 8 é bem importante. Mas vamos debatê-lo agora de forma bem objetiva. Diz assim, ó: faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. A sentença penal que recorre ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Beleza, Bruno, isso está certo ou está errado? Está certíssimo. Beleza? Isso aqui é o texto como se encontra na lei. Aí isso requer alguns objetivos para a gente poder ver que se encaixa ou não nessa questão da lei de abuso de autoridade. Ela tem alguns pré-requisitos. Quando você vai praticar algum ato relacionado à lei de abuso de autoridade, tem que observar se vai fazer em prejudicar outro, beleza? Se vai beneficiar você mesmo, beneficiar terceiro ou um mero capricho pessoal ou satisfação pessoal. Bruno, não entendi muito bem. Ó, faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. A sentença penal que recorre ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular do direito. Ou seja, se foi praticada exercendo esse ato, aqui esses atos, ela sim faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no disciplinar. Ou seja, faz-se uma análise do ato prejudicial a outro, mas tem que ver se foi praticado nesse estado de necessidade e nessas características, porque se foi praticado nesses atos, há uma análise aí do caso concreto. Aí tem que se observar se foi praticado para prejudicar outro, para beneficiar a si mesmo, para beneficiar terceiro, ou pelo mero capricho pessoal ou satisfação pessoal. Beleza, espero que isso tenha ficado relacionado e bem ajustado na sua mente. Isso aqui, quando cai basicamente o texto da lei. Então, aí alguns pontos para a gente finalizar essa nossa revisão básica e rápida, onde diz sobre os crimes que constituem, né? Alguns pontos que constituem aí o abuso de autoridade, que é exatamente deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou a detenção de qualquer pessoa, submeter, né,
pessoa ou sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei, ou ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem a formalidade legais ou com abuso do poder. Isso aqui são coisas que caem em provas que eu acabei trazendo essas três só para a gente debater. Agora, vamos analisar algumas questões para a gente poder avaliar o que cai e o que não cai, para deixar aí uma revisão bem didática e prática. E o que eu aconselho a vocês é ler a lei, é uma lei curta, leia a lei. Se você ficou com dúvida, se você ficou com alguma dificuldade, você volta aqui na aula, dá uma olhadinha se eu falei alguma coisa. Não dá para fazer um vídeo extenso, mas dá para a gente abordar alguns pontos que caem nas questões, beleza? Então, já finalizo aqui nossa revisão dessa lei. Agora vamos para as questões. Trazendo agora em pauta as questões relacionadas a essa lei e vamos observar que tudo aquilo que foi tratado cai em questões. Como eu bem disse, né, a gente trabalha aquilo que realmente são cobrados em provas e que você pode tirar dúvida agora junto conosco e resolveremos questões para exatamente praticar aquilo que foi revisado. Bruno, o que é que ocorre se vir alguma coisa que você não falou anteriormente? Eu vou falar aqui, você anota e basicamente é uma revisão em cima da alternativa. Beleza? Combinado? Então vem com nós, vamos embora revisar através de questões agora, praticando aquilo que foi abordado anteriormente. Diz assim a primeira questão. Lembrando, questão aí do ano de 2024. Sobre os crimes de abuso de autoridade, a lei do disposto que se observa, né, na lei 13.869 de 2019, assinala a alternativa incorreta. Incorreta. Lembrando que isso aqui é bem corriqueiro nas questões, viu? Prestem bem atenção nessa parte para depois não acabar errando. A alternativa A diz assim: dentre os efeitos da condenação está a inabilidade para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Está certo? Está certo. Nós queremos a errada, a incorreta. Isso aqui foi comentado sim na nossa revisão. Outra coisa bem importante que também foi comentada, como eu falei, vem um texto da lei por completo para a gente analisar nas alternativas e está aqui a prova que cai da forma que estava na nossa revisão. Diz assim, ó: faz coisa julgada em ambiente civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que recorre ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Tá vendo, pessoal? Cai exatamente do jeito do texto de lei. Então é bem importante você estar revisando e estar lendo o texto da lei. Então também está correto. Então diz assim, ó, a C: configura abuso de autoridade, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém. A falta de qualquer indício da prática do crime de ilícito funcional ou de infração administrativa configura sim um abuso de autoridade. Por quê? Porque isso aqui está previsto no rol da lei de abuso de autoridade. Por isso que eu digo, é importante sim você ler a lei, você entender cada ponto e depois vir para fazer uma revisão aqui junto conosco. Então, nenhuma revisão ela complementa, no caso, perdão, nenhuma revisão ela substitui uma leitura no texto da lei. Tem que revisar dessas duas formas. Vamos agora para a E. Diz assim, ó: a divergência na interpretação da lei ou na avaliação do fato não configura abuso de autoridade. Está certo. Bruno, comentar sobre isso na revisão? Comentamos sim, por isso que eu lhe digo. Pontos que são diretamente observados junto à nossa revisão e que realmente caem nas questões. E a prova está aqui, ó, ano 2024, e a gente está aí matando uma questão de forma tranquila depois da nossa revisão. Diz assim a D, ó: entre as penas restritivas de direito está a suspensão do
exercício do cargo, da função ou do mandato. Até aí tudo bem. No prazo de 1 a 6 meses. Tudo bem também, o prazo realmente é esse. Só que diz assim, ó, sem a perca dos vencimentos e das vantagens. Se você está aqui conosco desde o início, você vai ver que aqui, ó, que torna errado é onde diz que é sem a perca. Só que no texto da lei diz que é com a perca, beleza? Então, isso aí deixa a nossa alternativa errada. Outra questão também do ano de 2024, que trata de um assunto bem importante sobre a lei de abuso de autoridade. Vamos ler ela e vamos tentar compreender o que a questão nos pede. Diz assim: a legislação brasileira avaliou no que diz respeito ao abuso de autoridade com a edição número da lei, certo? De acordo com a referida norma, não configura, não, ó, tá pedindo aqui a parte que não configura crime a situação descrita apenas na alternativa, ou seja, a alternativa está pedindo, no caso, perdão, o enunciado está pedindo a alternativa que não configura o crime de abuso de autoridade. Vamos analisar uma por uma e vamos ver qual das alternativas não configura esse crime. A alternativa A diz assim: deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção ou prisão. Sim, isso configura um crime previsto na lei de abuso de autoridade. Está prevista de forma bem taxativa e exemplificativa no texto da lei. Beleza? Então, como eu lhe disse, se aparecer algo aqui que não consta na nossa revisão, dê uma olhada na lei de abuso de autoridade. Eu vou estar aqui tirando, sim, as dúvidas junto com vocês. A B diz assim: constranger o preso ou detento mediante violência, observações, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência e exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública, submeter-se a situação vexatória ou de constrangimento, aí não autorizado em lei e produzir contra si ou mesmo contra terceiros. Isso é sim um crime previsto na lei de abuso de autoridade. Se constrange o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou reduzir a sua capacidade de resistência, tudo isso traz aí uma visão, exatamente uma situação vexatória para aquela pessoa, beleza? Ou constrangimento não autorizado em lei, como produzir prova contra si mesmo, constranger aquela pessoa para produzir prova contra si mesmo. Isso aqui sim está previsto aí na lei de abuso de autoridade. A C diz assim: invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revalia da vontade do ocupante imóvel ou suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições. Aí um ponto bem importante da alternativa, ó, sem determinação judicial ou fora de suas condições estabelecidas em lei ou coagir alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe ao acesso a imóvel ou a suas dependências. Sim, é um crime previsto na lei de abuso de autoridade. Quando você vê na questão constranger, colocar revalia uma parte do corpo, colocar em situações vexatórias, quando você passar a ter essa familiaridade com essas palavras, com a leitura da lei de abuso de autoridade, você vai entender que sim, esses são pontos que estão previstos em lei como crime sobre exatamente essa referida legislação que é abordada como a lei de abuso de autoridade. Já a D diz assim, ó, deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante ao Ministério Público no prazo legal. Opa, qual é, se você está acompanhando aqui, qual é a mudança da alternativa? É exatamente essa, e eu abordei sim na nossa revisão. É deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária, não é ao Ministério Público. Então foi mudado aqui, ó,
esse nome, então eles mudam por autoridade policial, Ministério Público, sendo que o correto é autoridade judiciária. Então essa alternativa não configura aí um crime previsto na lei de abuso de autoridade. Então, pessoal, mais uma questão interessante sobre a lei de abuso de autoridade. Dessa vez, vamos abordar de forma mais tranquila, com calma, porque é uma questão com um nível um pouco alto e o Instituto OCP ele é famoso em conseguir fazer questões bem elaboradas. O Instituto OCP aplicou recentemente a prova da Polícia Militar do Pernambuco, a qual eu obtive êxito. Graças a Deus, estou aí só esperando o curso de formação, mas vamos agora avaliar com calma e ver os principais pontos. O enunciado diz assim: nos termos da Lei 13.869 de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Vamos iniciar pela alternativa E. Diz assim: a inabilidade para o cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 6 anos é um efeito da condenação, porém não automático, devendo ser motivado na sentença. Beleza. Tudo está bem explicado e de acordo com o que se encontra na lei. Mas lembra lá na nossa revisão que eu falei que o período é 1 a 5 anos. Então aqui ó, o que deixa a nossa alternativa errada é que o período não é de 1 a 6 anos, e sim de 1 a 5, que nem a gente mostrou na nossa revisão. Vamos agora observar a alternativa D. Diz assim: na condenação por crime de abuso de autoridade, a lei veda a aplicação cumulativa de penas restritivas de direito. Aí eu te pergunto, lá na nossa revisão não abordamos isso? Abordamos. Então, se você é aluno concurseiro, se você está aqui junto conosco, você sabe que não veda essa aplicação. Ela pode ser aplicada de forma autônoma ou cumulativamente. Beleza, então a alternativa está errada. A lei não veda esse tipo de aplicação. Beleza? A alternativa C é uma alternativa bem bacana que vamos sim avaliar de forma tranquila para você entender. A C diz assim, ó: a perca do cargo, mandato ou função público não é efeito automático da condenação. Tudo bem, podendo ser aplicada quando verificada a existência de maus antecedentes. Galera, não é que ela pode ser aplicada, o juiz deve aplicar, sim, quando verificar essa existência de maus antecedentes. Então, quando aqui a alternativa coloca, no caso a alternativa e coloca explícito podendo, deixa aí sim a nossa alternativa errada. Tá vendo como um principal ponto consegue nos deixar bem embaraçado. Se você não tá com um concurseiro, você iria errar essa questão. Mas vamos avaliar, vamos observar cada ponto e vamos matar ela de forma tranquila. A B diz assim, ó: os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação pública condicionada à representação. Lembra lá na nossa revisão dos principais pontos, os pontos mais relevantes, lá eu coloco bem explícito que a lei de abuso de autoridade ela é de ação pública incondicionada. Por isso que eu disse, deixe seu like, comente, porque aqui está os principais pontos dessa lei. Então, está errada. O que diz aí na A é o que está realmente explícito nessa forma correta da lei de abuso de autoridade. Diz assim, ó: é efeito automático da condenação. Isso também abordamos na nossa revisão. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, que eu até comentei, dizendo que era um efeito automático da lei de abuso de autoridade. Então vamos lá, como bem avaliado, está aí mais uma questão respondida de forma tranquila e debatida junto com vocês.
Vamos agora para a nossa última questão, para a gente finalizar nossa revisão e nossa atuação pós-revisão da melhor forma, atuando de forma efetiva e também revisando através de questões. Aquela situação, né? É o estudo bem falado e muito bem aplicado aqui nesse vídeo, que é o estudo reverso, analisando alternativa por alternativa e debatendo com vocês para vocês estar anotando para nós chegarmos junto à conclusão. Diz assim nessa questão: de acordo com a lei de abuso de autoridade, assinala a alternativa correta. Diz assim, ó, os crimes previstos são de ação pública condicionada. Mais uma vez, outra questão tocando nesse ponto, é ação pública incondicionada. Tá vendo como nossa revisão traz pontos que caem nas questões? Tá aqui a prova, galera, tá aqui a prova. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade deve ser servidor da administração direta ou indireta ou fundacional. Ó, direta e indireta eu sei que sim, agora fundacional nós sabemos que não está previsto. O sujeito do crime de abuso de autoridade deve atuar no âmbito da União, do Estado e do Distrito Federal. Vamos deixar essa aí pra gente ir para as outras, para depois vamos analisar qual que mais se encaixa. Diz assim, a D. Pode ser reputado como agente público, inclusive aquele que exerce função transitória ou sem remuneração. Pode. Vamos deixar para o final também. A E diz assim, ó, o crime de abuso de autoridade pode levar a perca sumária na primeira ocorrência do cargo, do mandato ou da função pública. Não se perde de forma imediata, beleza? Agora vamos analisar novamente as duas últimas questões. Ó, diz assim, o sujeito do crime de abuso de autoridade deve atuar no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Não, galera, não é que deve, beleza? Não é questão de dever. Aí diz assim, ó, pode ser reputado como agente público. Pode. Aquele que inclusive que exerce a função transitória ou sem remuneração. Falamos sim sobre isso na nossa revisão, beleza? Vamos lá ver. Então tá aí, ó. Pode ser reputado como agente público, inclusive aquele que exerce função transitória ou sem remuneração. Falamos sobre isso e está aí mais uma questão respondida de forma objetiva e simples. Galera, já agradeço aí a presença de vocês até aqui. É um concurseiro com mais um vídeo de revisão. Passando para agradecer, já compartilha nosso vídeo, já coloca aí qualquer coisa, comenta, curte e vem nos ajudar a crescer fazendo essas pequenas coisas para assim a gente chegar a alcançar mais pessoas. Beleza? É um concurseiro na área, agradecendo por mais um vídeo e fiquem todos na paz, fiquem com Deus.